Vamos continuar agora falando ainda sobre tipos de ataque. Vamos entrar agora no nosso módulo 2, onde vamos abordar ataques voltados para engenharia social. Vamos começar falando sobre o ataque de shoulder surfing. Shoulder surfing, ele é uma forma que você tem de conseguir informações através da observação. Então, como a gente tem aqui no nosso exemplo, né, na nossa imagem, é você estar com alguma pessoa do seu lado, ou um indivíduo mal intencionado está próximo a você, você está digitando alguma coisa no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, e o indivíduo está lá olhando o que você está fazendo, tentando coletar alguma credencial, tentando identificar alguma informação que você esteja digitando naquele momento e que seja importante ou pertinente para aquilo que ele está buscando. Então, é uma forma que você tem de espionagem, por assim dizer. É você parar, né, o indivíduo que está pretendendo realizar um ataque desse tipo, ele vai observar o entorno, vai ficar bastante próximo daquela pessoa de quem ele quer coletar as informações, de quem ele quer roubar os dados, e vai tentar, das mais diversas formas, seja por trás da pessoa, ao lado da pessoa, das formas que forem possíveis, fazer a coleta de informação. Né? Observar o que a pessoa está fazendo e tentar, de alguma forma, absorver aquilo dali. É um ataque muito comum e assim, a gente está bem atento, né, ao nosso entorno. Quando a gente vai num caixa eletrônico, por exemplo, a gente sempre se preocupa em se não tem ninguém próximo, tentando observar o que você está digitando, para não tentar, de repente, pegar a sua senha ou coisa do tipo. Então, da mesma forma, quando a gente estiver trabalhando, em viagem, ou num café, enfim, em um local público, a gente precisa prestar atenção em quem está no nosso entorno. Existem algumas películas que são vendidas tanto para dispositivos móveis quanto para notebooks, que fazem com que a observação lateral seja dificultada. Então, se a pessoa estiver do seu lado e tentar ver o que você está escrevendo, ela não consegue. A película ela cria um cenário onde somente a pessoa de frente vai conseguir visualizar as informações que estão na tela. Então, é uma forma de você, além da observação, obviamente, né? Mas é uma forma de você conter esse tipo de ataque. Dumpster diving, que é literalmente mergulhar no lixo. O lixo de uma empresa, de uma pessoa, diz muito mais sobre ela do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, no lixo residencial você consegue identificar hábitos alimentares, se a pessoa tem algum tipo de doença crônica ou toma algum remédio controlado ou específico, se é uma pessoa que tem hábitos relacionados à bebida, a drogas, a fumo, enfim. Ela consegue traçar um padrão ou um perfil de como funciona aquela pessoa ou família. Adicionalmente, você consegue outros tipos de informação. Você pode, de repente, encontrar um extrato de banco e saber que a pessoa vai ter conta no banco X ou no banco Y, os locais que ela frequenta, se ela viajou recentemente ou não. Tudo isso pode ser encontrado no lixo. Por quê? Porque normalmente é onde a gente joga as coisas que a gente não vai usar mais. Raras são as vezes em que a gente, se a gente fizer uma reflexãozinha aí, que a gente pegou alguma informação que não nos servia mais naquele momento e destruiu, seja queimando, picotando ou rasgando, propriamente dito. Então, relembre aí, intimamente, e compartilha comigo depois por e-mail se quiser. Quando foi a última vez que você fez uma viagem de avião, pegou o bilhete e a partir do bilhete você destruiu ele de forma que uma pessoa, ao pegar aqueles restos, não conseguiria reconstruir ou saber para onde você foi? É muito raro a gente fazer isso, né? Não é nosso costume. Então, da mesma forma, um indivíduo mal intencionado, quando ele vai buscar informações sobre um alvo, que pode ser uma pessoa, pode ser uma corporação, ele pode utilizar esse tipo de técnica, de estratégia, para conseguir informações privilegiadas sobre aquele negócio. Então, por exemplo, imagine aí quantas empresas vocês visitam, ou que vocês já trabalharam, ou que conhecem, que possuem aquelas máquinas de picotar papel. Porque o que é mais comum? Você imprime alguma coisa, a impressão dá errada, ou a xerox não fica boa, e aí você precisa refazer aquilo, só que aquele papel vai para quê? Rascunho. É só anotar alguma informação, alguma coisa. E muitas vezes, como eu já pude visualizar em algumas empresas, você pega lá, tem planilha, com custo, com lucro, com as taxas de rentabilidade, com informações
que para uma empresa concorrente seriam importantes ou interessantes obter. E isso vai para o lixo. Muitas vezes só amassado. Né? A pessoa não tem o cuidado às vezes não tem picotadora de papel, né? Nem a pessoa tem o cuidado de rasgar. Então muitas vezes isso vai para o lixo. E indo para o lixo, a gente consegue, uma pessoa que esteja interessada naquele dado vai fazer a avaliação daquele lixo, vai pegar aquele lixo, roubar, por assim dizer, aquele lixo, fazer a avaliação daquilo, fazer a triagem e tentar identificar informações que sejam relevantes para o tipo de ataque que ela vai prestar. Então, da mesma forma que a gente tem uma planilha lá envolvendo nome de cliente, informações dos nossos clientes, poderia ter lá uma lista de credenciais ou coisa do tipo. Obviamente, o pessoal que trabalha com segurança é mais ligado nisso, então toma mais cuidados em relação a esse tipo de informação, mas pode acontecer. Então, é um ataque muito comum. Tailgate, que seria justamente o ato de você conseguir acesso a uma localidade que você não poderia entrar numa situação normal. Então, isso acontece muito com ameaças internas, né? Um funcionário que esteja com a intenção de fazer alguma coisa ilícita, né? Então, funciona de que forma? Você conhece uma pessoa que tem autorização para entrar numa determinada área da empresa, que possui informações confidenciais, por exemplo, você vai junto a essa pessoa, conversando e trocando ideias animadamente, de forma a fazer com que a pessoa não desvie seu caminho e siga para aquela área mais restrita, entre nessa área restrita e você consiga acessar aquela área junto com a pessoa, sem a pessoa perceber que está permitindo esse acesso. Numa situação mais cinematográfica, é o indivíduo está perseguindo o outro, né? E aí quando o cara entra, a porta, ele não se preocupa em fechar a porta, e aí o cidadão que está em busca de realizar esse ataque, essa intrusão física, vai e segura a porta antes que ela feche. Coisa do tipo. Mas basicamente é isso. É você ter uma pessoa acompanhando a outra. Essa segunda pessoa não tem autorização para entrar na determinada área da empresa, a primeira tem, e as duas acessam aquela região porque estão conversando, porque a primeira pessoa ficou distraída e não relembrou o fato de que aquele indivíduo não poderia estar dentro daquela área. Ou então, muitas vezes, nem sabe. Impersonar, que é um ataque de impersonation. Eu estou muitas vezes falando e preferindo os termos em inglês, porque como a gente está com a prova da 501 ainda, ainda não tem a versão na língua portuguesa nesse momento, acredito que deve estar saindo nos próximos meses, mas a gente não tem data. Então, vocês vão... Eu coloquei alguns termos traduzidos, mas eu sempre vou procurar utilizar as versões em inglês. Então, o impersonate, o que ele seria? É um tipo de ataque onde você se passa por alguém. De repente, você consegue capturar a credencial de uma outra pessoa e utiliza essa credencial para realizar um ataque dentro da corporação. Então, esse é o cenário mais comum. Você pode também utilizar esse tipo de ataque impersonate através de engenharia social. Quando você faz uma ligação para tentar descobrir algum tipo de informação e você se passa por um gerente, por um diretor, pelo presidente da empresa, por um parceiro de negócio. Você faz isso em busca justamente de criar um cenário de empatia ou de outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco, em vários itens, mas sempre no intuito de convencer a outra pessoa, né, a pessoa com quem você está interagindo, a entregar a informação que você precisa. E isso vai acontecer não somente em cenários tecnológicos, como já comentei, em cenários de engenharia social também. Através, por exemplo, do ponto de vista técnico, você pode impersonar processos. Você pode criar um código malicioso em que ele simule ser um processo que ele não é. Então, quando o sistema for chamar o processo original, vai chamar o seu processo malicioso e daí, a partir daí, se realizar uma infecção, por exemplo, de um ransomware. E aí, vamos entrar nessa parte, razões de efetividade, são os principles ou princípios, né? Então, a gente começa com autoridade ou authority, que seria justamente, dentro do cenário de engenharia social na comunicação, a pessoa tentar colocar um suporte técnico, por exemplo, numa situação mais difícil, através de uma menção de autoridade. O famoso, você sabe com quem você está falando? A gente já ouviu isso diversas vezes. E esse tipo de ataque é muito comum. É uma estratégia
muito utilizada pelos atacantes quando estão tentando conseguir fazer uma troca de senha, fazer um reset de senha, descobrir o nome do usuário, o endereço IP. Então é sempre aquela história, não, eu estou precisando conectar aqui agora na minha VPN, eu preciso acessar a empresa agora, eu não estou conseguindo, eu sou fulano de tal, diretor comercial, estou aqui com uma venda enorme para fazer, e eu preciso dessa conexão, como é que você não pode me ajudar? Então, já se coloca nessa situação do cargo de diretoria, justamente no intuito de fazer com que a pessoa que está do outro lado, que provavelmente vai ter um cargo inferior, pode se sentir ameaçada. Então, normalmente a autoridade vem junto com intimidação, que seria o segundo item. Então, vem exatamente nesse sentido de conseguir fazer com que o outro se sinta intimidado pela autoridade no intuito de conseguir aquela informação. Então, vamos lá. Vamos dizer que seja um estagiário, por exemplo. O cara é estagiário, está lá fazendo reset de senha de usuário, ele liga um diretor comercial que está fora da empresa e que precisa daquele acesso naquele momento para poder fechar um negócio. O estagiário vai negar? Não vai. Então, com certeza ele vai acabar cedendo e gerando essa oportunidade para o bandido, por assim dizer, conseguir aquele acesso. Na sequência, a gente fala sobre consenso, que é quando você, dentro desse processo da conversa, né, que é o que sempre vai levar à questão da engenharia social, da conversa, do texto, alguma coisa que procure fazer sentido para o seu alvo. Então, você busca coisas do tipo, olha, veja, eu estou aqui em tal canto, eu estou precisando acessar. Você concorda que isso é importante para que eu possa realizar corretamente o meu trabalho? Então, são situações como essa, você tentar buscar a pessoa, trazer a pessoa para a sua situação, de repente criar um cenário de empatia, tal qual a gente faz num cenário de confiança, por exemplo, mas tentar criar essa empatia baseado em argumentos que sejam razoáveis, fugindo um pouco daquele aspecto do não, você tem que fazer porque eu sou diretor. Já trazendo para esse universo do, olha, eu preciso da sua ajuda, eu estou aqui trabalhando, estou longe da minha família, queria que você pudesse me ajudar aqui a realizar meu trabalho, se você puder me ajudar com esse reset de senha, eu vou conseguir aqui concluir o que eu vim fazer e vou poder retornar para casa. Coisas desse tipo. Scarcity, eu não encontrei uma tradução muito exata para isso, mas seria algo similar a suborno. É você, no intuito de conseguir colaboração, você tentar criar, por exemplo, supondo um gerente e um subordinado. E aí o gerente ele quer a ajuda do subordinado para acessar um determinado dado ou para roubar aquela informação. Então, ele prometer, né, ao subordinado uma promoção, um aumento de salário, que muitas vezes pode nem ser possível dentro do cenário da empresa, com o intuito de fazer com que aquela pessoa realize a ação que o atacante deseja. E a gente precisa lembrar também que a gente sempre trata muito o atacante como um externo. E muitas vezes ele está dentro da empresa. A gente viu numa das nossas aulas passadas, lá uma estatísticazinha de que pelo menos 30% das ameaças estão dentro de colaboradores da empresa. E mais um outro percentual lá de ex-colaboradores. Então, a gente tem uma grande massa de ataques conduzidos que estão dentro daquele universo corporativo. Então, isso acaba sendo muito mais comum do que a gente imagina. Familiaridade. O atacante vai buscar familiaridade no intuito de conseguir as informações que deseja através de buscar aspectos onde a pessoa tenha coisas que são similares. Por exemplo, o atacante dizer que tem 2 filhos, um casal de filhos, e saber que o alvo também possui 2 filhos. Então, de repente, começar dentro dessa conversa sobre como é difícil criar 2 crianças, e as dificuldades, o custo, e em cima disso ir ganhando a confiança da pessoa, sobre o aspecto da pessoa se sentir à vontade com o atacante, porque é alguém que entende a dor, né, dela. E aí, a partir desse processo de empatia, de familiaridade com a dor do outro, ela buscar auxiliar
o atacante naquilo que ele deseja, seja um acesso a um recurso, seja acesso a uma informação, seja um reset de senha, enfim, as mais diversas e possíveis informações que estiverem disponíveis dentro do universo daquele ataque e daquele alvo que está sendo, porventura, ludibriado pelo atacante. E aí a gente acabou falando sobre confiança também, né, que é justamente tentar estabelecer essa relação de confiança que pode ser feita de várias formas, uma delas é através de familiaridade. E por fim, mais ou menos importante, urgência. Né? É o famoso, voltando ao primeiro exemplo da autoridade, eu sou diretor, eu estou aqui para fechar um negócio e eu preciso fazer isso agora. Então, em cima disso daí, eu estou com um prazo. Se a gente perder esse prazo daqui, a empresa vai ter um prejuízo de bilhões. Eu preciso que você me ajude agora. E aí, muitas vezes, coloca o alvo numa situação em que ele não tem tempo hábil para checar se aquela pessoa é quem ela diz ser, se aquela informação é verdadeira, porque ele se sente ameaçado pela situação, onde, imagine, você ser responsável por um prejuízo de milhões da sua empresa porque você estava seguindo um procedimento de segurança. Isso não é errado, isso é o certo. O certo é que a gente tenha diversos processos e procedimentos a serem seguidos para que a gente possa garantir a segurança das nossas comunicações internas e externas. Mas, trazendo isso para uma realidade principalmente brasileira, quem não ia ficar temeroso de gerar um prejuízo para a empresa porque estava sendo preciosista do ponto de vista de segurança? Muitas vezes a gente vai simplesmente ignorar aquele alerta que está tendo em relação àquela situação e vai permitir que haja aquela comunicação indevida, aquela troca de senha, aquela concessão de credencial, ou seja, lá aquilo que o atacante elaborou no sentido de conseguir acesso ao ambiente. Boato é uma coisa que é moda já há muito tempo. Eu moro em Recife, Pernambuco, e aqui a gente tem uma barragem muito conhecida chamada de Tapacurá. E na década de 70, houve um boato na cidade, onde a gente não tinha redes sociais, de que essa barragem ela tinha estourado e que a água estava já chegando na cidade. E foi um caos, né? Pessoas tentando fugir, ir para locais altos e tudo mais. Eu acredito que mais ou menos em 2007 a 2008, teve uma época de chuva muito forte, a barragem chegou num limite bem alto da sua capacidade e aconteceu um novo boato. Só que aí a gente já tinha redes sociais. Nesse dia eu tinha saído para atender um cliente, eu estava no trânsito, quando o boato se multiplicou pela cidade, eu não consegui chegar no cliente e eu saí da empresa, à época, por volta de 2h10 da tarde para ir atender o cliente e eu consegui chegar em casa às 8h30 da noite. Então, para vocês verem o poder que muitas vezes o boato tem. Nesse universo de rede social, inclusive, no próximo slide a gente vai falar sobre fake news, mas é muito difícil você conseguir hoje identificar o que é verdade e o que é mentira. Então, aqui a gente tem um exemplo, a famosa declaração de privacidade que circula no Facebook, né? Que é um texto que diz que o Facebook se tornou uma entidade privada e etc., e que os dados não são mais privados, vão ser públicos. Enfim, você coloca lá um textinho como se aquilo tivesse alguma validade jurídica perante o Facebook. Então é simplesmente o ato de você pegar uma informação falsa e distribuir isso. Whaling. O whaling, ele é um ataque de phishing com um objetivo focado, que é justamente o foco do whaling, ele é um executivo dentro de uma empresa. Então, por exemplo, você vai ter lá um diretor, um presidente, um vice-presidente, e quando vai ser realizado o ataque, o foco vai ser dado para essa pessoa. Então, é um phishing direcionado para ele. Não é um phishing para um grupo de pessoas, ou para um setor da empresa, ou para a empresa como um todo. É um phishing para aquela pessoa. Então, o foco é aquele indivíduo conseguir os acessos que ele tem, roubar as informações que ele tem acesso, ou que ele, porventura, esteja possuindo, ganhar o controle do computador dele para fazer acessos posteriores, enfim. O foco é um indivíduo. Então, quando chegar na prova e tiver lá o whaling, vocês já sabem que está relacionado a um ataque de phishing para uma pessoa. E aí, falando um pouco sobre
a efetividade dos ataques de engenharia social. Hoje em dia, como eu já tinha comentado, é muito difícil você saber o que é verdade e o que não é verdade. Então, as famosas fake news. A gente acabou de passar aí por uma eleição presidencial e a gente sabe que houve muita informação falsa que foi divulgada aí por todos os lados envolvidos, por assim dizer, né? Todos os políticos que estavam disputando essa eleição, eles, de alguma forma, publicaram informações que poderiam não corresponder à verdade. Nós, da mesma forma, hoje em dia, temos dificuldade de saber o que é e o que não é verdade. Quando a gente não tinha rede social, a gente costumava considerar a imprensa como uma fonte de informação confiável. Porém, e aí eu vou citar um exemplo também meio que voltado para a minha região, no nosso último pleito, né, presidencial, antes desse último, no anterior, um candidato aqui da minha região, o Eduardo Campos, ele sofreu um acidente de avião e veio a falecer. E aí, no dia do acidente, a primeira notícia que foi publicada é de que um helicóptero tinha se chocado com um drone próximo a Santos e tinha caído na cidade. Depois, o helicóptero virou bimotor. Para chegar no jato que levava Eduardo Campos, levou assim, muito tempo. Foi muito tempo até chegar nesse objetivo, por assim dizer, até esse ponto. Então, levou-se bastante tempo até se descobrir isso daí. E os mecanismos de imprensa foram divulgando todas as informações falsas até chegar na verdadeira. Então, já há bastante tempo a gente tem dificuldade. Como a gente tem muita gente hoje exposta à tecnologia, a própria sensibilidade das pessoas em relação a uma informação, se é verdadeira ou falsa, diminuiu. Porque muita gente não está acostumada com esse ambiente tecnológico, esse ambiente onde a gente pode espalhar uma informação muito rapidamente. Agora o WhatsApp está limitando a quantidade de coisas que você pode encaminhar, então você só pode encaminhar para 5 pessoas por vez. E reza a lenda que é sobre combate a esse tipo de coisa, né, a fake news. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é hoje é muito fácil você obter informação, mas é muito difícil você conseguir validar aquela informação antes de você fazer uma publicação, por exemplo. Então, todos façamos o meia-culpa, né? Quem nunca publicou ou compartilhou uma fake news sem saber que ela era, de fato, uma fake news?